Fala galera, voltando aqui a gravar vídeo agora, hoje eu vou abordar um assunto muito importante que eu ainda não abordei, que é o modelo de camadas, que é uma das bases fundamentais de toda comunicação de rede. Você entender como funcionam as camadas dentro da comunicação de rede te ajuda não só a realizar um troubleshooting mais preciso, porque vai te economizar tempo, porque como você sabe como funciona cada uma das camadas, quais protocolos atuam em cada uma, você consegue definir rapidamente onde está o problema. Mas também te ajuda no entendimento geral de como uma rede funciona. Não só no, vou ligar um roteador aqui, vou conectar com outro pacote e vai trafegar entre eles, mas entender o que acontece desde que o pacote sai do dispositivo, vai até o servidor e volta. Quais são os processos envolvidos no meio de tudo isso. E o modelo de camadas serve para a gente exemplificar como tudo isso daí ocorre. Então, deixa eu ligar aqui minha caneta. O que a gente vai estudar hoje, tá, são os modelos de camadas. Dentro dos modelos de camadas, nós temos dois principais, que é o modelo OSI e o modelo TCP/IP. O modelo OSI, ele é bem antigo, lá da década de 70, ele foi normatizado na década de 80, mas ele não é utilizado na prática. Na prática, o modelo que é utilizado é o modelo TCP/IP. Tá? O modelo OSI, a gente usa ele para fins de estudo, porque o modelo TCP/IP ele é um pouquinho ruim quando a gente vai estudar. E, para a gente poder fazer uma comparação rápida entre eles, o modelo OSI ele tem 7 camadas, começando lá da camada física. Eu acho que não vai dar espaço para me escrever tudo, mas enfim, vamos lá. A camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte, a camada de sessão, a camada de apresentação e a camada de aplicação, tá? Perdoem a escrita, mas o que vale é o conteúdo. Bem, pelo menos vocês teriam que entender para conseguir valer, mas vamos lá. Aqui tem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Não esqueci de nenhuma. A camada física, ela diz respeito à conexão física entre os equipamentos. Então vai ser a parte dos cabos, a parte do wireless, a parte dos conectores, tá? Tudo isso daqui fica na camada física. A camada de enlace é a conexão host a host, ou seja, dois hosts que estão diretamente conectados, como eles se comunicam. É isso que cuida dessa camada. E também na checagem de erros, que estão vindo da camada física e também da camada de rede, para garantir que o que vai chegar aqui vai ser passado de forma correta. Já a camada de rede está a comunicação lógica entre os hosts. Aqui a gente vai ver, por exemplo, os endereços IPs. Aqui na camada de enlace a gente vai ter basicamente comunicação via MAC e na camada de rede uma comunicação via IP. Na camada de transporte a gente vê a atuação dos protocolos, principalmente do protocolo TCP e protocolo DP. Também o protocolo SPF na camada de transporte, porque ele não funciona sobre nenhum outro, ele é um protocolo, ele mesmo se faz essa comunicação. Se eu não me engano, tá? Salvo engano, o número do protocolo dele é 89. Se não for isso, é por aí, tá? Mas aqui principalmente a gente vê TCP, o DP. Aqui na camada de enlace, a gente diz que os dados têm o nome de quadro, ou frames no inglês. Na camada de rede, a gente vai ter pacotes ou packets. Na camada de transporte, a gente tem segmentos ou segments. E aqui também a gente é introduzido ao conceito de socket de rede. Um socket de rede é a junção do IP, do host, mais a porta que ele está sendo utilizada do protocolo. Então, por exemplo, se eu vou me conectar a um site que está no endereço IP, o 92.168.0.10, e esse site está rodando o HTTP dele na porta 80, a gente tem que isso daqui é o socket de rede. Essa junção de endereço IP mais porta. Vou pegar a borracha aqui só para apagar. Tentar não apagar tudo, porque a borracha está muito grande. Aí foi. Então, beleza. Na camada de sessão, apresentação e aplicação, para a gente que estuda redes, elas não são tão importantes quanto as 4 primeiras. Aqui já diz mais sobre tudo sobre a parte do programa em si. Então, na camada de sessão, vai ser estabelecida uma sessão entre as duas máquinas para o correto transporte de informações. Então, aqui ele vai fazer outra checagem de erros, mas não da camada de rede, não relacionada à rede, mas relacionada à própria aplicação. A camada de apresentação tem por função padronizar os dados que estão vindo, por exemplo, um dado de texto que está codificado em ASCII, e só que a aplicação depende de outro tipo de codificação. É a camada de apresentação que vai fazer essa correção, e a camada de aplicação em si é onde está o programa, onde está o servidor que vai ser, o serviço que vai ser consumido, como o e-mail, o vídeo, enfim, esse tipo de coisa. Já no TCP/IP, a gente tem uma pequena diferença. No TCP/IP, eu vou escrever ele aqui de verde,
A camada física de enlace, elas são uma junção, tá? Isso daqui tudo se chama enlace no TCP/IP e tem um motivo para isso acontecer. Eu vou explicar já já. A camada de rede é rede mesmo. A camada de transporte fica numa camada separada também, chamada de transporte, tem as mesmas funções. A camada de sessão, apresentação e aplicação, isso tudo aqui vira uma camada só também, chamada de aplicação. Dependendo da literatura, você vai encontrar os nomes um pouquinho diferentes, tá? Até porque depende também de quem traduziu. Mas vamos lá. Por que o protocolo TCP/IP ele é utilizado na prática? Primeiro, porque simplifica tudo isso daqui. Segundo, que do ponto de vista de como uma comunicação realmente acontece, ele faz muito mais sentido. Porém, para estudar ele é ruim porque as camadas físicas e enlace elas estão unidas em uma só. Então, para a gente de redes, tem uma diferença muito grande do que está na camada física, que são os conectores, os cabos. A gente pode ter problemas específicos da camada física, assim como a gente pode ter problemas específicos da camada de enlace. Por exemplo, um problema de um cabo não necessariamente... Desculpem, o problema de uma VLAN não é necessariamente um problema físico, é um problema lógico. Só que para o TCP/IP, ela está unido tudo em um. Por que que isso daqui ocorre? Tá? Por que que no TCP/IP a camada de enlace é uma só? Por conta do protocolo, por conta do padrão Ethernet. Principalmente. Tá? E de outros protocolos também que atuam na camada de rede, tá? Mas principalmente por causa do Ethernet. Por quê? O Ethernet, ele não cuida somente da especificação dos endereços MAC, do encaminhamento desses endereços MAC, de comunicações do tipo unicast, broadcast, multicast a nível de enlace, mas ele também cuida do formato que o bit vai ser enviado na camada física. Então o Ethernet ele tem duas funções. A primeira, receber os dados da camada de rede, transformar esses dados em quadros e posteriormente transformar esses quadros em bits que vão ser enviados pela camada física. Então ele também cuida dessa transmissão dessa camada física. Tanto que quando você olha o cabeçalho de um frame Ethernet, você tem lá, em algumas literaturas, que eles especificam a primeira parte, que é o preâmbulo. O preâmbulo é um aviso do Ethernet que ele está pedindo, está verificando se o meio tem alguma coisa que está passando ou não, para ele evitar essa colisão. Porque o Ethernet ele atua num modo que a gente chama de CSMA-CD. Esse CD é de Collision Detection. Então ele escuta o meio para poder enviar os bits. É por isso que ele atua tanto na camada de enlace quanto na camada física. Só que pra gente de rede, tá? Como eu falei, isso daqui fica um pouquinho complicado de se estudar, porque essas duas coisas pra gente são, de fato, coisas separadas. É por isso que, deixa eu aumentar aqui a borracha para poder continuar. Se você pegar o livro do Tannenbaum, que é o Rede de Computadores, ele define um modelo misto, pra gente conseguir estudar redes. Esse modelo misto, tá? O que ele faz? Ele separa a camada de enlace em uma camada física e a camada de enlace. O resto, ele mantém. Então a gente vai ter rede, a gente vai ter a camada de transporte e a gente vai ter a camada de aplicação, ficando aqui a cargo dos programas. Não sei se pegou meu microfone, mas meu cachorro está latindo. Qualquer coisa vocês desconsiderem. Tá? Então, nesse modelo misto, a gente tem realmente a separação dessas duas camadas aqui, que são importantes para a gente estar separados mesmo. Porque facilita o nosso troubleshooting. Quais são os problemas, por exemplo, que a gente pode encontrar na camada de enlace? A comunicação MAC a MAC não está funcionando, a comunicação de VLANs não está funcionando, então de repente você quer enviar um pacote IP para algum outro host que está em uma VLAN diferente, você não vai conseguir isso por conta da camada de enlace, mas não necessariamente quer dizer que é um problema de camada física. Então tudo isso daqui facilita o nosso estudo de redes. Galera, vocês vão notar um cortezinho aí no vídeo, é que ficou inviável continuar falando e competindo com os cachorros no fundo. Mas então vamos continuar aqui, vendo como que a comunicação de fato acontece, já que a gente já sabe que esse melhor modelo para estudar, esse modelo mais fácil de se estudar redes, é esse modelo misto que separa a camada de enlace da camada física e mantém a camada de aplicação tudo junta. Então vamos lá, vamos retomar aqui. Qual que é o primeiro aspecto? É a parte física. Depois, enlace de dados. Terceiro, a gente tem uma comunicação via rede. Quarto, a comunicação de transporte. E depois a gente tem, na última parte, a aplicação em si. Então, como é que a gente ocorreria uma comunicação na prática? Vamos imaginar que eu estou aqui com o meu celular.
Meu celular está conectado via wireless com o meu roteador wireless. Meu roteador, por sua vez, está conectado na infraestrutura do meu provedor de internet. Vamos colocar aqui a nuvenzinha com o símbolo de internet, que por sua vez está conectado ao servidor que eu quero acessar. Aqui vai ser o HTTP, vou deixar só o H. Como que a comunicação iria acontecer nesse caso? Na parte da camada física, eu vou marcar aqui de vermelho, a gente tem a conexão wireless e as conexões Ethernet aqui, tá? Estou presumindo que são todas Ethernet e aqui o meu celular com o roteador é wireless. A camada física está preocupada com as transmissões do bits que estão vindo lá da aplicação. Então, a primeira coisa, meu celular montou um pacote fazendo uma requisição HTTP, passou isso para a camada de transporte, porque ele sabe que ele tem que acessar pela porta 80. Como que ele sabe que ele tem que acessar pela porta 80? Se eu abrir aqui meu navegador Brave e tentar acessar um site qualquer, como, sei lá, o google.com, como aqui é uma comunicação HTTPS, o navegador já sabe que ele tem que fazer isso pela porta 443. Então essa comunicação, essa porta, esse transporte, ele já está pré-definido aqui no navegador. Mas eu poderia, por exemplo, definir manualmente que eu quero acessar o protocolo HTTPS pela porta 90. Tá? Não vai responder, mas poderia ser uma opção, depende de como está configurado aí seu servidor. Então ele pegou esse pacote da camada de transporte, passou para a camada de rede, inserindo seus dados de endereço IP, passou para a camada de enlace, para o enlace inserir os dados do MAC que está aqui e o MAC daqui. Então quando a gente desmonta esse quadro, a gente olha lá o MAC de origem e MAC de destino, tá o MAC de origem como sendo do meu celular e o MAC de destino vai estar como sendo o roteador. Por que o roteador, não o site diretamente? Porque a camada de enlace precisa de uma conexão física, de uma comunicação física para estar acontecendo. Tanto que se eu abrir aqui meu CMD, ó, e digitar ARP-A, eu vou ver aqui todos a tabela ARP do meu computador inteira. E aqui, cadê? Aqui isso daqui é meu gate, ó, 172.30.01. Então todo pacote que o meu computador montar, que tiver destino à internet, ele vai inserir no endereço MAC esse daqui. Por quê? Ele quer que esse pacote chegue para o roteador sim fazer a comunicação via camada de rede, via camada IP. Então o que aconteceria aqui? Ele montou esse pacote, colocou o MAC de origem como sendo dele, MAC de destino como sendo para o roteador. Então vamos lá. MAC origem é o celular. E o MAC destino é o roteador. Porque na camada de enlace a gente precisa de uma conexão física. Então não tem como meu celular colocar o MAC do site. Então ele precisa dessa comunicação física. O que ele vai ter na parte do IP? O IP de origem vai ser o do celular. E o IP de destino, dessa vez, é o do site. Junto com o IP, a gente vai ter o socket, que é a camada de transporte. Então, a porta de origem vai ser alguma porta definida pelo meu celular. Deixa eu fechar aqui. Não, na verdade, eu não sei como é que fecha. Mas vamos lá. Então, e a porta de destino, nesse caso, se for uma comunicação HTTP, vai ser a 80, ou a 443 se for HTTPS. Com base nesses dados, ele foi lá e encaminhou para o meu roteador na camada de enlace. O roteador recebeu, ele vai olhar o endereço IP de destino, vai olhar a tabela de roteamento dele, vai ver que ele tem que encaminhar para a internet. Então ele vai lá e manda. Meu provedor vai fazer todos os encaminhamentos, todos os roteamentos possíveis. Enquanto isso, toda essa parte aqui de enlace vai estar sendo mexida. Essa parte aqui, dentro do pacote, ela é modificada. Claro que se houver um endereço, um nateamento, a parte do IP também vai ser modificada, mas... em resumo, quando a gente quer acessar um site, essa parte aqui dos MACs vão estar sempre sendo alterados, porque a hora que o roteador pegar esse pacote, ele vai ter que alterar o MAC dele. Então o MAC de origem passa a ser o próprio roteador com o MAC de destino no provedor. Aqui do provedor, ele altera o MAC novamente para o MAC de origem, como sendo o provedor, para o site. E assim por diante, essa comunicação vai acontecendo. Aí na volta acontece o processo inverso. O MAC de origem se torna o site, com destino ao provedor. Aqui no provedor se torna o MAC de origem ele, com destino ao roteador. E aqui no roteador, o MAC de origem se torna ele, com destino ao celular, tá? Então o MAC está sempre sendo alterado para esse encaminhamento poder estar acontecendo. O que não pode ser alterado é o endereço IP, porque a internet tem esse pressuposto de comunicação fim a fim. Então o endereço IP, em teoria, ele não pode ser alterado, mas na prática ocorre por conta de NATs.
Tá? No IPv6, esse problema de NAT acaba, então a gente não tem mais essa alteração de endereços IPs. Tá? E portas também não. A porta também não é alterada. Mas basicamente é isso que acontece. Então a gente tem uma conexão física, problemas que acontecem na camada física, rompimento de cabo, perca de sinal wireless, conector com problema, atenuações. Na camada de enlace, que tipo de problemas que a gente tem? Tá? Normalmente, pelo que eu vejo da parte de provedor, tá? Normalmente é sempre algo relacionado a VLAN. Algum roteamento de VLAN errado, alguma configuração faltando de VLAN. Na camada de rede, a gente pode ter diversos problemas, como problemas de roteamento, problemas de endereçamento errado, problemas de subredes erradas. Na camada de transporte, a gente pode ter problemas com firewalls bloqueando a comunicação. Na camada de rede, a gente também pode ter problema de firewall. Camada de transporte, a gente pode ter problemas também se o TCP não conseguir estabelecer uma conexão. Tá? E a camada de aplicação fica por conta aí do próprio programa que está sendo acessado. Tá? A gente de redes normalmente não mexe na camada de aplicação. O que máximo que a gente faz é abrir o console lá, inspecionar e ver se está tendo alguma comunicação de arquivo, alguma transferência de arquivo ou não. Então, para essa aula, esse resumo geral de como funciona os modelos de camadas, como esse resumo de como uma comunicação ocorre na internet, é isso. Espero que vocês tenham curtido e vamos para as próximas aulas.